Olha, nós vamos falar hoje pela primeira vez sobre esse assunto que teve seu ápice, digamos assim, na última sexta-feira, porque a sexta-feira o programa já havia sido gravado e por essa razão só hoje, primeiro dia do programa aqui na semana, é que a gente vai ter oportunidade de falar sobre aquilo que aconteceu aqui na TV Brasil Central, com o afastamento de dois colegas apresentadores do Jornal Brasil Central, primeira edição. Estou falando do Marcelo Adriani e da Michele Buzon. Veja nessa matéria o que foi exatamente que aconteceu e você vai ver também a opinião dos dois lados da história. Nós vamos ouvir o presidente da GECOM, José Luiz Bittencourt Filho, e vamos ouvir também, representando os jornalistas, ele que participou de uma reunião com o presidente da GECOM na tarde de ontem, o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Cláudio Curado. Veja os dois lados da história. O presidente da Agência Goiana de Comunicação explica o porquê os apresentadores Michele Buzon e Marcelo Adriani, da TBC, foram afastados do jornal logo após uma entrevista com a ex-deputada federal Raquel Teixeira. Olha, na minha gestão, desde janeiro de 2011, nunca houve, não há e nem haverá qualquer tipo de restrição à cobertura jornalística da televisão Brasil Central. A professora Raquel Teixeira foi por nós convidada para falar sobre o Dia da Mulher, sobre o papel da mulher no mundo moderno. E ela nos solicitou expressamente que não fossem feitas perguntas a ela sobre questões de educação ou de greve de professores, porque ela, como ex-secretária de Educação, no primeiro mandato do atual governador, ela se sentiria constrangida a falar sobre esse assunto em função, da atual gestão. Eu não queria comentar atos da atual gestão. Foi feito o compromisso com ela, foi repassada a orientação aos entrevistadores, os jornalistas que fazem a entrevista ao vivo pela TBC. Eles não cumpriram a orientação, eles fizeram perguntas sobre o assunto que ela tinha solicitado que não fosse abordado. E ao final da entrevista, a professora Raquel nos reclamou com justa razão de que algo que ela havia solicitado não foi atendido. Nós consideramos que foi uma falta de respeito, foi uma deselegância, foi uma falta de educação para com a nossa entrevistada, que compareceu à sede da TV para falar sobre o assunto. E até que nós apurássemos com profundidade, esclarecêssemos os fatos, nós afastamos os jornalistas, colocamos outros apresentadores. Ontem, o presidente do Sindicato dos Jornalistas reuniu-se com o presidente da AGECOM, pedindo explicações sobre o afastamento dos dois jornalistas. E em conversa com a nossa reportagem, ele disse não caracterizar isso como uma censura. Naquele caso, eu achei que não. Não foi censura? Não, até porque foi orientado que a entrevistada disse que iria participar desde que não falasse sobre educação. Mas sim uma atitude desnecessária por parte da emissora. Eu acho que neste caso faltou bom senso quando foi afastar os apresentadores, não precisava daquilo, foi uma forma truculenta de agir, a empresa reconheceu. Agora, havia uma combinação, e isso foi dito pelo presidente na minha frente, na frente da apresentadora, de que a pessoa entrevistada, no caso Raquel Teixeira, disse que participaria desde que não perguntasse para ela sobre educação, que ela não queria passar como alguém que estivesse querendo o cargo do atual secretário. Isso foi falado na frente da apresentadora e ela concordou que tinha essa combinação antes com a entrevistada para que não se perguntasse sobre o tema, e esse tema foi perguntado, o que causou toda a reação, eu digo, intempestiva e desproporcional da direção com relação aos apresentadores. É isso. Primeira observação que eu faço, e faço também em nome do Bordoni, é que nós dois somos absolutamente contra a censura, né, Bordoni? Você já teve um episódio em que você também pediu demissão no ar, não é isso? Exatamente. Eu também, todo mundo se lembra certamente, naquele dia 20 de outubro de 2010, eu também fiz a mesma coisa por conta de censura. Agora fica difícil, a gente está aqui abrindo a discussão, ouvimos aí os dois lados. Agora, essa observação do presidente do Sindicato dos Jornalistas é para se levar em consideração também. Quer dizer, ele entende que houve um acordo, não é isso? Com a entrevistada, assim como, por exemplo, semana passada você teve em Brasília, Demóstenes não quis falar sobre Carlinhos Cachoeira, pediu, e a gente não é obrigado a aceitar. Mas a partir do momento que a gente aceita, tem que cumprir. Rubens Ottoni, da mesma forma, também não quis falar sobre o envolvimento dele de Carlinhos Cachoeira, falou sobre outro assunto também. Quer dizer, aí fica também aquela questão, até onde, até que ponto isso é válido. Mas compromisso feito, compromisso tem que ser cumprido. Não, porque afinal de contas ninguém é obrigado a dar entrevista, né?
como também nós não somos obrigados a deixar de perguntar as coisas. Eu entendo que nesse episódio da Brasil Central, inclusive publicamente manifesto a minha solidariedade aos 2 colegas profissionais, e que se eu estivesse lá eu perguntaria também, né, que, afinal de contas, houve o que mais pesou e que passou a característica de censura foi a punição. Eu também acho. Não houvesse a punição, espera, menino, vocês combinou-se que ia fazer isso, vocês fizeram errado. Isso. Vai punir para quê? Tirar do ar para mostrar autoridade, truculência, para quê? Porque isso pega mal, isso assusta. E a gente vê que, infelizmente, isso acontece em todos os lugares. Não, né? a atitude foi desproporcional. Eu acho que assim, a reação foi desproporcional. Foi desproporcional. Foi, não tem nada a ver isso. Eu acho que o presidente do sindicato, o Cláudio Curato, foi muito sensato na declaração dele, em que ele aponta que não houve censura, mas acha que, na verdade, a atitude por parte da emissora realmente foi uma atitude desproporcional. Aí tem um detalhe, a gente sabe que não existe ninguém em sã consciência que vai entender que não há censura. Há interesses dos meios de comunicação e esses interesses ditam a regra da linha editorial. Isso é bobagem. Ora, isso é bobagem. Jornais de televisão que têm negócios com o governo, tem a publicidade governamental, que é cara e eles cobram mais caro justamente por isso, né? Eles vão aliviar a barra em críticas, sim, senhor. E quanto maior for o anúncio, mais cordiais eles serão em relação aos governantes. Isso é histórico. Isso ninguém vai conseguir mudar, não. Há independência até certo ponto dos meios de comunicação, até certo ponto dos meios de comunicação. Porque, inclusive, quem denunciou o próprio fato, por exemplo, né, vive censura cotidianamente. Vive em censura. O colega Carlos Magno foi demitido do ar, quando fez uma crítica ao senhor Iris Rezende Machado, foi demitido. Não é? Então, numa televisão que eu trabalhava, pediram que eu metesse o pau no governo, porque ele não colocava a verba da Celg e da Santiago lá. Eu pedi demissão no ar por isso. Não aceito um tipo de coisas dessas. Né? E a professora Raquel tem que parar com essa mania de combinar que não dá entrevista. Ela já fez isso conosco aqui, Paulo. Ela ficou de vir aqui ao programa, eu coloquei até no Twitter isso aí, coloquei claramente para o povo entender o que é que aconteceu. Ela ficou de vir cá dar uma entrevista, mas com a condição, não falo sobre educação. Tudo bem, não fala sobre educação. Quando ela estava numa reunião na fundação que ela trabalha e disse que ia ter que ir ao cabeleireiro para arrumar o cabelo, para dar uma entrevista ao programa Paulo Berengues, o chefe da organização disse para ela, a senhora está proibida de dar entrevista no programa Paulo Berengues. E ela não veio. Isso é censura. E ela não veio. Aliás, ela fez a autocensura quando ela fala que não quer falar sobre o assunto. Isso é autocensura, certo? E outra, e que mal há perguntar a ex-secretária de Educação como é que a senhora vê a situação dos professores, igual se perguntou isso. No Brasil todo, a situação é no Brasil todo. Mas é interessante que quando ela viria ao nosso programa, que foi em dezembro, a gente fez uma série de programas especiais, né, e ela participaria de um deles, em dezembro não tinha greve. Não. Quer dizer, mesmo assim ela teve essa preocupação de não querer falar do assunto. Quer dizer, de repente é um direito dela. E de repente nós é que estamos errados em concordar com isso. A gente precisa rever essas coisas. Sinceramente, também. Paulo, eu acho que deve rever. Eu não concordo com esse tipo de pacto. Não concordo com esse tipo de pacto. Entrevista do bandido, marca o lugar, não vou contar para a polícia onde é, porque eu não sou dedo duro. Vou lá, entrevista o cara, vai falar o que ele quer falar, certo? Se a polícia quer prender o cara, que descubra onde ele está, que eu não estou lá para isso. Agora, fazer pacto desse tipo de coisa, depois sobra isso aí, ó. Você perguntou, não era para ter perguntado, mas que jornalista em sã consciência que vai encontrar com Maurício Beraldo e com o Elias Vaz e falar, pô, o que vocês estavam fazendo com o Carlinhos Cachoeira? Mesmo que vocês falaram que não queriam falar sobre o assunto. Pô, é o assunto. É isso. E faço aqui um registro também, para a gente encerrar o assunto, de que a ex-deputada Raquel Teixeira, né, se quiser vir aqui ao programa também para dar alguma explicação, assim como os chefes dela também, o espaço democraticamente está aberto, ok? E outro, só um adendo aqui, rapidinho. Ponto final nisso. Ponto final nisso. Só um detalhe. O que aconteceu na semana passada não tem nada a ver com os fatos de censura em que eu me posicionei, em que o Paulo se posicionou. Porque se tivesse a ver, nós estaríamos tomando a mesma posição. Com certeza, tenho certeza disso. Com certeza. Ora. Mas não admitiria isso de jeito nenhum. Claro. Tá bem. Fala, Maurício. Quer falar? Vamos até, viu, Paulo? Primeiro dizer que nunca fizemos exigência ao vir aqui
que não nos pergunte isso ou aquilo. Estamos aqui à disposição total. Aliás, eu faço questão verdade? de esclarecer. Inclusive, essas mentiras que estão plantando sobre a questão do Carlinhos Precisamos Cachoeira, esclarecer. eu acho importante até que a gente tenha esse espaço. Eu penso ao contrário, viu, Paulo? Eu acho que a gente tem que dialogar com a sociedade. Aliás, quem é agente público tem que estar disposto a discutir com a sociedade. Claro, claro. E a gente abre espaço aqui para todo mundo, do telespectador que nos acompanha há anos, né, Bordoni, sabe disso. A gente sempre abre o espaço. Muitas vezes não temos presença, por exemplo, quando fala em debater coisas da Câmara Municipal e fala que vem o Beraldo, fala que vem o Elias Vaz, o pessoal não gosta de debater. Agora, temos Então, mas a gente faz o nosso papel, a gente convida. Paulo, temos informação que um dos que escrevem aqui, de forma apócrifa, é um dos censor seu, viu, em 2010, viu? Mais uma razão para eu não perder tempo com esse sujeito. Pois é, eu só escreve de forma apócrifa. Eu só lamento se for verdade. Na época ele não teve a coragem de admitir e de tomar providência, que queira ou não. Mas ele jogava material apócrifo na rua, na época da campanha eleitoral, viu? Chegou a ser mesmo preso, censor, foi até preso. Chegou a ser preso. Depois disse que queria equilíbrio na cobertura jornalística. Que fica escondendo para fazer. É o equilíbrio daquele cara que toma uma garrafa de chora-rita e depois quer ficar de pé.